paz do Senhor. Que bom estarmos aqui novamente para mais uma pré-aula desta semana. A nossa classe é a Juniores. Estamos estudando a história dos profetas. Já estamos na lição de número 11. Convido a vocês a orarem comigo antes de começarmos a nossa aula. Deus, te louvamos, Pai, por tua infinita bondade e misericórdia, por seu amor, por sua presença conosco. Senhor, Pai, nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. Venha nos capacitar, ó Pai, nos dar graça, sabedoria, unção do alto, Pai, para conduzir esses pequenos alunos, Pai, para que eles possam ser vaso nas tuas mãos, para que essa palavra, essa semente vai caindo e produzindo, Deus, germinando, brotando, crescendo e produzindo fruto na vida deles. Protege eles, livra eles por onde eles passarem. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridas crianças, professores, alunos, vocês que nos acompanham, é uma alegria, é uma satisfação estarmos aqui novamente. Temos orado por vocês, por todos esses professores do Brasil e até fora dele que têm nos acompanhado. Isso nos traz muita alegria, honra. Isso sim, por vocês estarem aqui conosco todas as semanas para essa pré-aula. E nós somos aqui de Franca, São Paulo, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Missão, do pastor Isaac Vicente Ribeiro. E temos aqui o grupo do CAPED, que são professores da EBD, que se reúnem todos os sábados à tarde aqui no Templo Sede para aprendermos a palavra de Deus e passarmos ela no outro dia para os nossos alunos. E que Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo seu joinha, por você ter se inscrito e pelo seu comentário. Na medida do possível estamos respondendo. E no final da aula eu quero aí mandar o meu abraço, aquele beijo, aquela satisfação para cada um dos professores que estão aí conosco, comentando o seu nome, de que cidade você é. Mas vamos para a nossa aula. Como eu já disse, lição de número 11, Ageu, o profeta do templo. É esse o nosso personagem de hoje, crianças e professores. Ageu, este é o profeta que nós vamos estudar hoje. Ageu é um profeta que a Bíblia não fala nada sobre sua pessoa. Onde que ele nasceu, quem eram seus pais, mas sabemos que o nome Ageu significa festivo ou festa, talvez porque ele tenha nascido em uma época de festas importantes entre os judeus em Israel. Mas o importante é que ele foi usado grandemente por Deus. Ageu, esse profeta que Deus levanta. E por que Ageu, o profeta do templo? Vamos estudar juntos? Vamos ver juntos? É um livro pequeno, o livro de Ageu. Apenas 3 capítulos, é isso? Não. 2 capítulos apenas o livro de Ageu. E nós vemos como que Deus usa esse profeta. E aí nós estudamos outros profetas, um profetiza no Reino Norte, outro no Reino Sul. E Ageu? Ageu profetiza depois do exílio. Vocês se lembram que os outros profetas estavam profetizando? Olha, se arrepende, se converte, senão vocês vão serem levados cativos. O Reino Norte foi levado cativo pelos assírios. O Reino Sul foi levado cativo pela Babilônia. E lá ficaram 70 anos crianças e professores. Muito tempo.
E agora, o rei Ciro, um rei persa, rei Ciro ou rei Dário ou Dario, ele agora é o rei ali, né? É um rei persa, e ele assina um decreto de que os judeus que quisessem poderiam voltar para sua terra, poderiam voltar para sua nação, e eles voltam. Olha só, aqui está a Babilônia e aproximadamente 50.000 judeus estão voltando, tomando este caminho e chegando até Jerusalém. E o rei ajuda eles, e o rei ainda devolve os vasos de prata, de ouro, que o rei Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia. O rei Ciro devolve, para que eles levam para Jerusalém e para que eles reconstruam Jerusalém, porque 70 anos longe de Jerusalém, a terra havia sido invadida por outros povos, o pouco que ficou ali, e a destruição foi total. O rei que invadiu o reino sul, Jerusalém, pôs fogo nas portas, no templo, destruiu. E quando eles voltam, eles veem a situação e eles começam a reconstruir o templo do Senhor. É por isso que temos aí Ageu como profeta do templo. E eles vão começar a reconstruir o templo, a casa de Deus. Era o que Deus queria do povo. E o povo então começa a reconstruir. Mas os samaritanos e outros povos que ali ajuntaram com os samaritanos se opuseram contra a obra e não deixaram eles seguir a obra avante. Colocaram tamanho desânimo na vida deles que eles pararam a construção. E aí então eles vão construir as suas casas, vão cuidar de outras coisas, vão ter prioridade para suas casas que estavam ficando bonita, bem arrumada, de boa aparência, e o templo, como está aqui na nossa lição. Olha, crianças, professores, o templo destruído, feio, começou, mas parou a obra. Essa paralisação levou aproximadamente 15 a 16 anos. É aí onde Deus levanta Ageu, o profeta do templo. Aí Ageu começa a profetizar para aquele povo. E Ageu, cheio da graça de Deus, começa a profetizar para Zorobabel, que era o governador, o líder político do povo, e Josué, o líder espiritual, o sumo sacerdote, para que o povo levantasse, animasse. Aqui no versículo Ageu 2 e versículo 4 está dizendo assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus usando Ageu para falar com aquele povo. O Senhor é com eles, o Senhor é conosco. Professores, vocês que têm se dedicado, se esmerado ao ensino para com os nossos juniores, que são as crianças de 9 anos e 10 anos, alguns têm uns a menos, idade menor ou maior, mas são joias preciosas, são tesouros que o Senhor colocou nas nossas mãos para nós ensinarmos essa palavra que vivifica, essa palavra que transforma. Aqui fala de nós como professores, que tenhamos a nossa vida no altar, estudo da palavra, a oração e o jejum, aleluia, e testemunho com a nossa vida. Com essa postura nós vamos ter bênçãos da parte de Deus. E então, Ageu profetizando, e o povo então
recebe aquele ânimo, aquela coragem e prosseguem agora e retomam a construção do templo, porque enquanto eles estavam acomodados, cuidando só do material, daquilo que interessava a eles, as portas ou as janelas do céu estavam fechadas. E eles estavam recebendo muito, mas como se fosse o salário num saco furado. Recebiam e o salário ia tudo embora. E estavam passando necessidade, dificuldade, porque eles mesmos estavam retendo as bênçãos de Deus. Porque quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas o Senhor acrescenta na nossa vida. E aí quando eles entendem isso e voltam a reconstruir, olha quantos trabalhadores aqui embaixo se esforçando para reconstruir o templo de Deus. E aí eles então, vai chegar o momento do templo estar pronto, do templo estar erguido, lindo, maravilhoso. Na nossa revista, que é uma excelente revista, nos mostra aqui o templo pronto. O profeta Ageu profetizou, ou seja, o seu ministério foi aproximadamente 4 meses, um ministério muito rápido, mas muito cheio da glória, da graça de Deus e eficaz. E aí então ele profetiza ao povo e diz assim: a glória desta última casa será maior que a da primeira, porque nós vemos que Salomão ergueu o templo para o Senhor, mas esse templo foi destruído por reis que vieram e invadiram Jerusalém. Agora Deus usa esse povo, animando eles, que seria com eles. O templo agora está erguido, está lindo, e Deus diz: a glória deste último, ou seja, da segunda casa, do segundo templo será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e vos trarei paz e ânimo. Crianças, e isso vem para a nossa vida espiritual, professores, a dizer que o templo somos nós. Nós vamos na igreja, adoramos ao Senhor, sim, mas nós somos templo, morada do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor habita em nós. Professores, deixa as suas crianças lerem a leitura básica, a leitura da semana, incentiva, eles gostam. E vamos dizer para eles aqui, trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, somos a casinha aonde Deus mora, aonde Deus habita, aonde o garoto, nosso aluno, a garotinha, nossa aluna, aonde nós habitamos, é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em templo sujo, abandonado, destruído, não. Ele habita em templo que está cheio da glória de Deus, que está aberto para receber esse Espírito Santo maravilhoso. E aí nós somos, eu sou e você, o templo do Espírito Santo. E aqui não habita o que desagrada a Deus. Então Deus quer pureza de nós, porque aí a glória será muito grande na nossa vida. A glória de Deus desce sobre nós quando nós estamos agradando a esse Deus maravilhoso, ao Deus do profeta Ageu, de Zorobabel, de Josué, daquele povo que entende o que Deus quer deles e vão fazer a vontade de Deus. No Memorizando, nos diz, professor, certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 16. Oh, que maravilha! Então, como templo do Espírito Santo, precisamos ler a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, porque o profeta diz, aqui na nossa lição, como diz o profeta, que Deus queria que nós fôssemos limpos,
que nós tivéssemos com a nossa vida espiritual em dia, porque aqui diz, se compararmos o nosso exterior com o nosso interior, saberemos como as pessoas estão emocionalmente e espiritualmente, porque o templo estava destruído por dentro, por fora, e nós precisamos estar bem com Deus, em oração, em comunhão, em leitura da palavra, em colocar essa palavra em prática na nossa vida. Os nossos juniores são alunos espertos, inteligentes, que vão na sua aula para aprender com sede. Às vezes entram com um coraçãozinho triste, magoado, alguma luta, alguma dificuldade em casa, mas é aí onde Deus te usa como um vaso, professor, para transmitir essa palavra que restaura, assim como o templo foi restaurado. O Senhor quer restaurar vidas, aleluia, dentro da sua classe, restaurar as nossas vidas também como professores, para sermos atalaias, mensageiros de Deus, assim como Ageu foi chamado, e mais, embaixador de Deus ele foi chamado, aleluia. O importante é que diz aqui, na nossa lição, que busquemos reforçar nossa comunhão com Deus, que haja em nós renovo e que vivamos a glória da segunda casa, renovados com Cristo, de dentro para fora, com oração, como eu mostrei agora, e adoração ao nosso Deus. Aleluia! Aí temos aí alguns hinos e corinhos que você pode usar nessa lição. Tem até aquele que canta e diz: a glória da segunda casa será maior que a da primeira, e levar esses alunos aí a se encherem de coragem, de ânimo, de dedicação para as coisas de Deus, porque Ele nos abençoa, Ele nos ajuda, Ele nos redime e Ele nos enche de graça. E no final ainda diz, naquele dia diz o Senhor, o último versículo do livro de Ageu, naquele dia diz o Senhor dos exércitos: te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Olha que lindo, para que Zorobabel fosse cheio da graça de Deus. E aqui diz que como Zorobabel, representando aí uma tipologia, um protótipo do próprio Jesus, com esse anel de selar, escolhido do Senhor, representando aí como descendente de Davi, aleluia, é a genealogia de Jesus, Zorobabel fazendo parte disso daí, é Deus cumprindo as promessas que Ele profetiza, que Ele usa o teu servo para profetizar. Amém, professor? Que Deus abençoe. Esta semana a nossa lição, a frequência dos seus alunos é para o estado do Acre. Que Deus abençoe os irmãos do Acre, a escola bíblica dominical de todo o estado do Acre. E agora nós vamos mandar aqui um abraço, aquela alegria e satisfação, um beijo no coração para todas as professoras dos juniores e os irmãos que têm nos acompanhado, as irmãs. Vamos lá? Temos aqui a Sandra, aleluia, do Espírito Santo, ensinador cristão da EBD, Ana Luísa Rodrigues, Alda Soares de Salvador, Cândida Alvarenga, Copacabana, Rio de Janeiro, Maria de Lourdes de Boa Vista, Roraima. É uma alegria ter todos vocês aqui, professoras e professores. Gleicia Souza, Antônia Menezes, Marielle Santos de Matão, aqui São Paulo, Lourene Cristina, Jacilmar Santos, Dalva Conceição de Muritiba, Bahia, Luiz Gutenberg, Rosário Miranda, Ednilza Sabino, Eusane Melo de Lima, Ana Paula, elas são lá de
Acapuru, Amazonas, juntamente com a sua amiga Sueide, as duas são professoras, Débora Montano, de Santos, São Paulo. Olha, ela diz que ela é mineira, nasceu em Raposo, Minas Gerais, mas agora está morando em Santos. Que alegria! Célia Regina dos Santos é lá de Cacoal. Cacoal, acho que é Rondônia. Que alegria! Neuza Teixeira Cavalcante, ela é de Afogados de Ingazeira, Pernambuco. Heloísa Almeida, Campo Alegrete, Rio Grande do Sul. Neucirene Rocha, Alícia Mel, Lívia Oliveira, Alessandra Zago, Fabiana Silva Souza de Betim, Minas Gerais, Nilma Lidiane. Temos também Tia Rose, Coraçãozinho de Jesus, aqui de Franca, São Paulo. Maria Helena, sou Helena de Minas Gerais. Ruth Moura, de Fortaleza. Mercedes Ingrácia de Jesus Lúcio. Ana Félix, de São Paulo, da capital. Gessili Neres, Marina Lourences, Reinaldo Silva, Ana Paula, temos também Souza Azevedo, de Simões, da Bahia, Eronilde Alves da Silva, Ronaldo Piacese, meu esposo, Maria Aparecida Mairinque. Que Deus abençoe grandemente, tenham uma ótima aula, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.